poço. Mas vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste um filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E eu peço, Espírito Santo, fale comigo através da minha vida nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. O tema é conte as estrelas. Sabia que tem gente que não tem estrela para contar? Tem gente que está sempre, o céu está nublado, sempre o céu, né? Hoje nós passamos um dia, não sei aqui em Ribeirão, em Sertãozinho, olhava para o céu, não via o sol, não tinha sol, você não via nada, né? E à noite, não sei como está lá fora agora, porque escureceu agora, que a gente já estava aqui dentro, mas de repente se olhar para o céu não vai ver estrelas. Então tem gente que está assim, não consegue ver as estrelas. Talvez você já se sentiu limitado, talvez você se sentiu preso a uma realidade que não reflete aquilo que Deus prometeu para você. De repente você está falando: onde estão as promessas de Deus? Tudo isso que a Bíblia diz, quantas promessas, são ricas promessas, isso não tem acontecido comigo. Abraão estava nessa circunstância, porque Deus tinha prometido para ele. Abraão estava assim, ele tinha uma promessa, assim como eu e você, nós temos promessa. Você tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus, levanta sua mão aí. Mesmo que talvez você não levantou achando que não tem muitas promessas. Diz os estudiosos que tem mais ou menos 8.000 promessas na Bíblia. E quantas delas nós já vivemos? E podemos viver. Então Abraão ele estava vivendo um contraste. A sua realidade dizia: você é estéril, Abraão, você não pode ter filhos. Mas Deus falou para ele: numerosa multidão. Está vendo que há um contraste muitas das vezes na nossa vida? Às vezes a gente está vivendo uma coisa e a palavra de Deus diz outra para nós. É um contraste. Deus então chama para fora aquele homem, para fora da tenda, e o convida a olhar para cima e contemplar o impossível e ampliar a visão dele. O texto bíblico diz no primeiro versículo que nós lemos: depois destas coisas. A visão, ela vem após os desafios. Depois dessas coisas, o Senhor falou com Abraão. Abraão vinha de batalhas, como a gente, né? As batalhas deles eram diferentes, mas batalha no sentido não é figurado, mas no sentido simbólico, figurado, de que as batalhas são as lutas que a gente trava. Abraão vinha de batalhas, assim como eu e você. Abraão tinha os seus conflitos, mas ele também tinha promessas de Deus que ainda não estavam sendo cumpridas, não foram cumpridas. Eu e você, nós temos muitas promessas que ainda não foram cumpridas. Eu tenho recebido palavras do Senhor, palavras proféticas, que eu falo: meu Deus, eu olho para mim e falo: Senhor, é impossível. Eu não limito Deus. Eu recebo, eu olho para mim e falo: olhando para mim é impossível, mas olhando para o nosso Deus, olhando para aquele Deus que está aqui na Bíblia, o nosso Deus, eu falo: tudo é possível ao que crê. Às vezes Deus prometeu para você algo e você fala: impossível. Impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Deus fez coisas impossíveis. A gente olha para a Bíblia, a gente vê muitas impossibilidades se tornando possíveis, porque Deus estava naquele negócio, vamos chamar assim. Abraão vinha de batalhas, ele vinha de conflitos e promessas.
ainda não cumpridas. Às vezes Deus nos encontra no pós-guerra. Às vezes você acabou de passar uma grande batalha e o Senhor vem até você. Às vezes você passou por uma guerra emocional. Às vezes você passou por um cansaço de uma espera. Às vezes você passou por uma frustração, uma demora. Eu sou uma pessoa assim. Essa palavra fala muito comigo. Quanta demora eu passei. Quantos desertos, irmãos. Acho que todo mundo tem uma história difícil para contar, mas eu não vou me prender. Essas histórias são um retrovisor do meu carro. O meu carro, vamos dizer que a minha vida. Eu olho para o para-brisa que tem na frente, tudo aquilo que Deus prometeu. O retrovisor é só para eu ter noção da onde o Senhor me tirou e para onde Ele está me levando. Você está entendendo? Essa palavra é para você. Não olhe, não viva a sua vida cristã olhando para o retrovisor, olhando para aquilo que você passou. O que passou, passou, glória a Deus. Você está aqui, você venceu, você chegou aqui em Cristo. Pode ser a dificuldade que foi. Talvez você até não foi vitorioso, porque vitorioso nós cantamos, é Ele, sempre foi. Talvez a sua história foi uma história de fracasso. Eu colecionei fracassos na minha vida. Mas não é porque eu colecionei, a Lu sabe que eu coleciono miniaturas de carros, né? Hot Wheels, eu coleciono uns carros de ferro maior, eu coleciono até cartão de crédito, eu tenho um monte de cartão de mercado. Eu comecei a colecionar sem querer, umas coisas bobas, mas talvez você fale, comecei a colecionar artigos da Coca-Cola, né? Porque quem sabe, eu não gosto muito de Coca-Cola, então tem várias coisas da Coca-Cola. Mas eu parei de colecionar, porque isso custa caro e tem que ter espaço na casa. Mas sabe que uma coisa que eu colecionei muito tempo na minha vida? Fracassos e derrotas. Mas não é para baixar a mensagem agora, para vocês ficarem com dó. Não! Mas o Deus que eu estou vivendo agora é um Deus que dá vitória, é um Deus que tem promessa e cumpre promessa na minha e na sua vida. Não importa se você colecionou derrotas e fracassos na sua vida, eu quero te dizer que você serve um Deus vitorioso, e aqueles que andam com Ele, vitorioso também se tornará, porque Deus cumpre promessas ainda hoje para você e na minha vida. Eu tenho vivido umas coisas muito legais ultimamente. Não dá para contar tudo, e não dá para contar tudo no microfone, porque muitas pessoas vão talvez não entender, cada um está num processo, mas umas coisas muito legais. Só você deve estar vivendo coisas muito legais também. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Deus não ignora o seu passado. Ele não está alheio à dor que você sofreu. Ele não vai falar assim, isso não foi nada. Não, Deus não é assim. Ele não ignora o que você passou, mas a visão que Ele quer te dar, leva em conta essa sua história, mas não te prende a ela. Deus não quer que você se prenda ao passado. Deus não quer que você se prenda aos fracassos. Eu não estou preso. Eu quero dar tchau para o meu passado. Eu dou tchau para os meus fracassos. Ei, fracassos, derrota, eu já estou livre de vocês. E você tem que fazer o mesmo. Porque senão a gente fica revisitando o nosso passado, envenenando o nosso presente. A gente fica olhando para o passado e fica com dó da gente mesmo. Porque lá, os irmãos já sabem, eu vivi um tempo enfermo, passei por cirurgia. A vida não foi fácil. Mas eu não estou preso a esse passado. Aquilo lá ficou para trás. Ficou para trás. Assim como o profeta, eu queimei meus carros, as carroças. Eu queimei, fiz um churrasco. E, glória a Deus, faça um churrasco do seu passado ruim. Aproveite o que Ele tem de bom. Queima tudo e começa a viver uma nova história, um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. O versículo 5 diz que Deus levou ele para fora da tenda. A visão, e eu não estou falando de visão física, dos olhos carnais, vamos dizer assim, mas estou falando da visão espiritual. A visão não cresce em lugares apertados. A visão nunca vai crescer em espaços apertados. Deus precisou levar Abraão para fora. Deus precisa tirar você muitas das vezes de lugares apertados. Ele quer expandir sua visão hoje. Ele quer expandir a sua visão espiritual agora, nessa noite. Essa palavra não é por acaso, amém? Você recebe isso? Você recebe isso no teu espírito?
estou declarando profeticamente, Deus vai levar você uma visão ampliada. Deus vai abrir os seus olhos, sejam eles espirituais, sejam olhos, visão aberta, não importa. Mas sejam sonhos proféticos, não importa. Mas Ele vai ampliar a tua visão a partir dessa noite. Nós vamos orar por isso. Deus vai abrir a sua visão. A tenda era um lugar de conforto de Abrão. A tenda era um lugar de limitação. A tenda era um lugar da lógica humana, aonde Deus parece que tem que caber no meu padrão de lógica. Deus tem que agir assim, porque se Ele não agir assim, não é Deus. Irmãos, e quando é que Deus tem que caber na nossa lógica humana? Tem pessoas que vivem algumas experiências que você tem que tomar cuidado para quem você fala, senão a pessoa vai falar assim: seu mentiroso. Porque Deus não vai caber na história de muitas pessoas que a visão ainda está limitada. Então a tenda era um lugar de conforto de Abraão. Abraão estava ali, era um lugar de conforto, assim como às vezes a gente acha um lugar de conforto na nossa história, na nossa vida, seja a família, seja às vezes a igreja, seja às vezes o grupo de relacionamentos que eu tenho, é um lugar da limitação lógica. Enquanto Abraão estava cercado por aquelas paredes de lona, a fé dele estava encurtada. Às vezes, irmão, em volta de nós tem paredes de lona, paredes de madeira, paredes de ferro. Às vezes em volta de nós existem algumas paredes que nos limitam e nos fazem ficar ali encurtados, né? Limitados, confortados. Eu não saio daqui. Eu não quero mais, eu não quero investir mais, porque imagina, tem gente que até tem medo de Deus usar ele. Imagina, naquele mover, naquele avivamento, Deus me pega, Deus me toma lá, e o que eu vou fazer? E pensou começar a falar em língua no meio do povo? O que vão achar de mim? Irmão, que todos nós, a gente teve uma aula hoje, que todos nós possamos falar em línguas, que todos nós possamos profetizar. É a promessa de Deus, amém? Eu falando assim, parece que nós somos pentecostais, lembre-se disso. A igreja wesleyana começou com avivamento, com cura, com milagre, gente falando em línguas, viu? Você está dentro de uma igreja pentecostal, a gente não usa o tema, o tópico, o nome, pentecostal. Mas nós somos frutos de um avivamento, amém? Que aconteceu, a gente sabe da história, não vou tocar na história, porque a gente está fazendo uma nova história. Então lembre-se disso, irmão. Se olhar a história de John Wesley, também não sou Wesleyólatra, nós não idolatramos Wesley. Eu não fico preso na história, mas a história é linda. Mas ele teve umas experiências muito legais. Até o cavalo dele morreu e ressuscitou depois da oração. Coisa louca, irmão. Você já viu alguma coisa ressuscitar na vida? Às vezes, os meus sonhos ressuscitaram. Amém, glória a Deus, Deus também faz isso. Mas Ele ressuscita pessoas e animais. É só a nossa fé sair da tenda da lógica, do conforto e da limitação. Deus muitas vezes precisa nos tirar de ambientes limitantes, de mentalidades estreitas, de narrativas internas que reduzem o que Ele quer fazer conosco. O problema, você sabe, eu já falei isso aqui, vou repetir frases que são importantes a gente repetir. O problema não é o nosso passado. O problema são as nossas crenças limitantes. Às vezes a gente reduz a palavra de Deus à minha experiência. Então só aquilo que eu experimentei eu creio que Deus pode fazer. Então a gente pega a palavra de Deus que tem tanto poder de fazer tantas coisas, e a gente traz para a experiência e fala: Deus não pode fazer isso porque não aconteceu comigo, então não pode ter acontecido com outro. Quando alguém encontra um milagre, fala: não, isso aí não é de Deus. Por quê? Porque aconteceu com a pessoa, não aconteceu comigo. Você entendeu?
Você viu que a história bíblica fala de homens que foram transladados? Sabe aquele teletransporte? No Novo Testamento tem pessoas que saíram de uma região e apareceram em outra. Ah, mas isso aí é na época dos apóstolos. Isso aí é só para a época de Jesus. Quer dizer, foi depois de Jesus, né? Foi na época dos Atos dos Apóstolos. E quem falou para você que acabou isso? Quem falou para você que parou isso? Aonde está escrito que acabou essas coisas? Tem isso na Bíblia, você sabia? A nossa Bíblia, o livro que a gente tem como padrão de regra e fé, fala de homens que foram transladados, apareceram daqui e daqui. É possível? Na minha mente não, mas tudo é possível porque Deus é poderoso para fazer isso. Então Deus precisa tirar a gente de ambientes limitantes. Sabe, às vezes limitantes são grupos de pessoas, às vezes são má influência. Nós precisamos às vezes sair de lugares que limitam a nossa visão e ir para um lugar que a mente da gente aumente. Deus está te chamando hoje para fora da tenda. Deus está chamando cada um de nós para sair da tenda do conforto, da limitação. Ei, eu quero te falar, evangelho não combina com conforto. Você viu que Jeremias, quando ele quis parar, Jeremias falou, não quero mais isso, não, eu prego, eu falo de Deus aqui, esses falsos profetas, esse povo, eles são incrédulos, são duros de coração. Aí ele falou, eu tentei. Se você ler lá depois, Jeremias, você vai ver que ele fala o seguinte, tinha um fogo que queimava no meu coração que não me fez parar. Por quê? Ele queria o conforto, mas Deus falou, não, Jeremias, pode continuar. Tem mais para você, Jeremias. Ei, fala aí pro teu irmão aí, tem mais para você. Ai, vocês não gostam que cutuca, mas eu preciso que alguém te chame a atenção. Cutuca alguém e fala, Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Ele vai tirar você dessa tenda hoje. Se você não sair da tenda hoje, Deus vai rasgar a tenda que você tem feito do seu conforto. E eu não estou falando, ele vai me tirar um conforto para me colocar num lugar de estresse, lugar de preocupação. Não é isso não. Lugar de conforto é onde você não quer fazer nada. Você acha um lugarzinho, eu não vou sentar porque essa casa está bem justa, mais justa que Deus, mas tudo bem. Vou falar baixinho aqui. É que o templo do Espírito Santo deu uma ampliada, é isso aí. Então, você quer achar um lugarzinho dentro da igreja, no Reino de Deus, que você ficar quietinho ali, tomara que ninguém veja aqui, vai lá, vai você. E a gente quer ficar escondido, Deus vai rasgar a tenda desse lugar, vai apontar para você e falar, vem meu filho, eu quero te usar, eu quero usar você. São os improváveis, eu sou o improvável. Quando eu nasci com insuficiência respiratória. Eu tomava bezetacil, minha mãe fala que um dia sim, o outro quase também. Era um dia sim, um dia não. Bezetacil com meses de vida. Era para eu ter morrido. Já falei, minha história, infância, tudo, ambientes que eu vivi não foram fáceis. Mas hoje eu estou aqui para dizer, é por causa dele. Porque ele não desistiu do plano que ele tinha para a minha vida. Você está aqui vivo, é porque ele ainda tem um plano na sua vida para te usar, para te abençoar. Porque quando você não tiver mais função, não que eu estou exagerando aqui só para você entender, claro. Deus, ele respeita aonde você quiser, que não quiser, ele vai te respeitar. Mas em nome de Jesus, ele está te convidando para fora hoje. Ele está te chamando para fora da tenda. Ele está te chamando hoje para longe das comparações. Sabe, isso não faz sentido. Eu não vejo como. A expansão da sua visão, ela começa quando você sai da zona de conforto. Irmãos, eu tenho saído todos os dias da zona de conforto, em todo o tempo. E como eu gosto de estar perto de gente que tem experiência diferente da minha para contar. Que eu falo assim, uau, eu tenho uns amigos que têm umas experiências, eu falo, queria isso para a minha vida. Ele falou, recebe pela fé. Tem coisas que eu ainda não vi,
Mas eu vejo acontecendo, eu falo, uau, que legal. É bom que a gente, com Deus não tem assim, acabou, não tem mais nada para fazer na minha vida. Não, sempre tem. Deus sempre tem mais para te surpreender e para falar, ei, algo mais na sua vida. Eu me lembro da música do Asaf Borba que dizia, há muito mais, com Deus há muito mais, com o Espírito Santo há muito mais para realizar. Tem muito mais para a sua vida. Você já não viveu o top do top das galáxias, você ainda tem mais. Aí o versículo 5 diz, olhe para o céu e conte as estrelas. Visão é direcionamento e inspiração. Olhe para o céu. Deus não disse para Abraão, oh Abraão, apenas creia. Ele disse, olhe. Você está entendendo? Não é só creia, mas olhe. Volte-se, vire a direção para o lugar certo. Comece a olhar para o lugar certo. A fé cristã não é cega. Ela olha para cima e ela se inspira na grandeza de Deus e vê o além do lugar que a gente está agora. Olhar para cima significa olhar para a grandeza de Deus. O apóstolo já falava, olhem, fixe seus olhos nas coisas que são celestiais, olhe para cima, que a sua mente esteja lá, a sua visão esteja nos céus, aonde a grandeza do Senhor está. Contar estrelas é um convite para ver o impossível como possível. Olhar, contar as estrelas é olhar aquelas estrelas, imensidões de trilhões de estrelas no céu e falar, uau, Deus fez tudo isso, o que Ele pode fazer, o quanto Ele pode fazer por nós. Eu costumo fazer as pessoas pensar um pouquinho em Deus. A gente acha que Deus é grande, mas não sabe a grandeza de Deus. Mas quando a gente lê o Gênesis, nos primeiros versículos, ele diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. E eu te pergunto, onde Deus estava antes de criar os céus e a terra? Só tinha Ele. E onde está os céus, a terra, o universo, as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, Via Láctea, tudo que tem, que existe, aonde está isso? Dentro de Deus. Deus é maior que o universo. Porque não tinha nada, Ele criou, então Ele criou dentro dele mesmo. Mas é só para dar um nó na tua cabeça. É para você parar de pensar que Deus cabe numa caixinha de sapato. Que Deus cabe na sua imaginação. Se você conseguir explicar Deus, já não é Deus. Isso aí é qualquer coisa menos Deus. Porque Ele é muito maior. Olhe para o céu. A fé não é cega. Olha para cima. Isso me inspira. Olhar para cima, olhar para a grandeza de Deus. Contar estrelas é um convite para ver o impossível. E quando fala de estrelas, a gente pensa em estrelas são incontáveis. Está falando de incontáveis promessas de Deus para nós. Incontáveis e abundantes promessas Ele tem para nós. E eu pergunto, responde para você, quantas são as promessas que você tem vivido? Talvez a gente não tenha vivido muitas, porque nós estamos dentro da tenda. A nossa visão está limitada. Quando eu penso em estrelas, o simbolismo que elas me trazem é que elas são brilhantes. Elas brilham. Está falando da glória de Deus, do esplendor da glória de Deus. Quando eu penso em estrelas, elas estão distantes de nós, que falam de promessas de longo alcance. Para Abraão, Deus falou que a descendência dele. Vamos trazer essa palavra para nós. A nossa descendência, os nossos frutos, o legado. Nós cantamos
que a bênção, tá? A sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, de geração em geração. Fala de legado, de resultados, o resultado da sua vida, do seu ministério, da sua história. Eu já disse, nós estamos aqui não só por causa de nós. Você não está aqui, quando eu falo aqui, não é dentro da igreja, mas aqui nessa terra, só por causa de você, ou só para cuidar dos seus filhos, do marido ou da esposa. Você está aqui porque alguém pagou um preço para você estar aqui. Alguém evangelizou, alguém pregou, alguém sofreu. A gente olha os discípulos, os apóstolos, quanto eles sofreram para que o evangelho chegasse até nós. O quanto eles pagaram o preço, sem falar Jesus. A gente só está pegando dos apóstolos para frente. Quantos foram perseguidos, foram queimados, cortados ao meio. Tudo bem, eles passaram, você pode até falar, chegou até mim. Mas o evangelho, o que você carrega, o que Deus colocou dentro de você com dons e talentos, a autoridade, a capa, que, né, a gente costuma falar no pentecostalismo, né, as capas, a capa no sentido de autoridade, não tem só a ver com você, com a sua vida e com as suas coisas. São pessoas que andam ao seu lado, pessoas que estão sedentas, pessoas no trabalho, e não tem só a ver com aqueles que foram antes de você, vieram antes de você, e aqueles que estão com você agora, mas aqueles que virão depois de você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, as gerações que você vai impactar através do evangelho que você carrega hoje. Amém? Amém? Eu só quero que você entenda. Às vezes o amém é só para eu ver se você entendeu. Mas se você entendeu e não falou amém, amém. Tem a ver com aqueles que virão depois de você. A corrida de bastão, já viu? Tem um lá que está se matando para levar o bastão. O outro está esperando o bastão para pegar aquele bastão. Vamos imaginar que é o celular. Eu não posso fazer com o microfone, tem que tirar a mão. Esse corre, entrega o bastão para o da frente pega, corre e leva para o outro. É assim que nós estamos fazendo. Deus nos deu esse bastão chamado legado, autoridade, o evangelho que a gente carrega, a unção, a glória, a presença de Deus. Assim será a sua descendência. Sabe? Nós falamos aí de fruto, legado, resultados. O ministério, o seu ministério, a sua vida é maior do que você imagina. Eu costumo fazer uma brincadeira, mas é verdade a brincadeira. Olha só como que o que a gente carrega é poderoso. A primeira alma que eu ganhei para Jesus, levanta a mão aí. Eu casei com ela. Eu ganhei alguém que seria minha esposa, que seria essa companheira abençoada, que abençoaria, que trariam, né, uma geração de missionários. A gente também é missionário, a gente não está na nossa terra, mas eu te dizendo assim, olha só que bênção. Você nunca sabe a pessoa que você vai ganhar para Jesus, o que ela pode se tornar. Olha só, ela se tornou uma ajudadora no meu ministério. Mulher forte, corajosa, abençoada, rica, quero profetizar rica, em nome de Jesus. Eu brinco com o pastor Daniel, né? O pastor Daniel veio me cumprimentar. Ele fala, e aí, pastor Marcos, como tá? Eu tô bom, bonito, rico e abençoado. Ele até brincou, você é mentiroso, né? Falar que é bonito. É que a gente fala pela fé e o que é baseado na palavra, que Deus não vê como vê o homem. Você pode ver que alguém perguntou, e aí, como tá? Bom, bonito, rico e abençoado. Eu estou profetizando. Mal não faz. É igual água, tomar bastante água não faz mal, pouca faz. Então eu sempre profetizo. Uma hora vai dar certo. Não, já deu certo. É que vai chegar a hora, né? Então é isso, irmão. Olha só, é maior que você imagina. Mas você precisa levantar os seus olhos hoje. Você precisa levantar os seus olhos e olhar para o céu e contar as estrelas hoje. Enquanto você olha para o chão, você só vê poeira. Diz que o porco, né? O porco não levanta a cabeça, né? Eu não sou um especialista em porco. Eu gosto de uma pururuca, eu gosto de um bacon. Meu Deus, falar de comida agora, hein? Eu nem jantei. É top.
Qualquer coisa que você faz com bacon, meu pai, né? Vamos deixar para lá esse assunto. Só amplia o tempo. Não é à toa, né? Que está meio expandido assim. Mas você vê o porco, ele só olha para o chão. Sei lá, só o mundinho dele, ele só conhece aquilo lá. E faz... né? Só para ficar engraçado, gente. Ri aí, pelo amor de Deus. Faz de conta que foi engraçado. Mas quando você olha para o céu, olhar para o chão, olha aqui, ó, só vejo meus pés. A gente fica preso no nosso caminho, né? No que a gente tem. Mas quando eu olho para o céu, uia, meu Deus, que imensidão! A visão, ela amplia, sai daquele mundinho e vai para um universo de possibilidades. Se eu olhar para o céu, se você olhar para o céu, você vê um destino. Você sabe de onde veio e para onde vai. Assim será a sua descendência. A palavra no versículo 5 diz que a palavra libera a visão. Assim será a sua descendência. A palavra libera a visão. Assim será na sua vida. Deus prometeu grandes e infinitas promessas para cada um de nós. Você precisa acreditar, porque Ele já liberou a promessa para que a sua visão ampliasse. Ele diz: em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em nome de Jesus. Em meu nome vocês falarão variedade de línguas, vocês profetizarão, vocês terão uma fé sobrenatural, vocês farão proezas e prodígios, vocês serão prósperos. Nós cantamos aqui, Ele vai prover de novo. Eu já falei várias vezes aqui, toda vez que a gente testemunha, a gente está falando: faz de novo, Senhor. Quando eu conto um testemunho aqui de uma cura, de um milagre, eu estou liberando o poder. E quando eu falo eu estou liberando o poder que é dele, tá, irmãos? Entenda. Quando eu falo eu libero o poder de Deus para fazer em outra pessoa, em outra vida. Se eu contar um testemunho, eu estava lá e Deus me curou aqui, eu tinha hérnia de disco, Deus me curou. Quando eu falo isso, você fala assim: Senhor, faz de novo, faz em mim agora. Eu estava com o pessoal, eu encontrei, eu não estava lá em Maringá, teve um encontro, e tem um vídeo gravado, né? Eu não vou falar para você seguir ninguém e tal, mas eu quero que você confie em mim. Porque o negócio não é você seguir, mas teve um evento em Maringá, um conhecido meu, ele chama Diego. Ele testemunhou para uma moça sobre alguém que tinha sido curado e passou a enxergar, e ela testemunha, essa moça, tem o nome, tem ela falando, ela falou: olha, eu não enxergava desse olho. E o Diego testemunhou de uma pessoa que foi curada, os olhos passou a ver, e essa jovem passou a ver, porque ela ouviu o testemunho de alguém que foi curado. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A parte final do versículo, o testemunho de Jesus, ou seja, aquilo que Jesus fez, quando você conta, ele tem poder para gerar um novo testemunho. É como se Deus está falando assim: faço de novo na sua vida, eu faço na sua. Não é assim que a gente recebe pela fé. A gente vê a mulher hemorrágica sendo curada, a gente vê o cego Bartimeu sendo curado, milagres acontecendo. Quando eu leio e creio, aquilo passa a estar em mim, eu passo a viver o milagre. Quantas pessoas foram salvas? A gente prega porque a gente tem um testemunho de Jesus aqui, ó. Então conte testemunho. Você tem um testemunho de vitória, de fé, de superação, algo, milagre Deus fez, conte, irmão, pelo amor de Deus. Tem alguém esperando ouvir a sua história para ser curado também. E aí se eu ouvir aquelas pessoas falando assim: nessa igreja não acontece cura, não acontece milagre,
Dá vontade de dar uma esganada assim, porque alguém não está contando o testemunho, alguém não está contando o que Jesus está fazendo, e não é por mim, é por você, não é por causa de mim, é por causa de você. Isso que eu falo, não é para pensar assim, é porque ele é merista, ariclânia, não é isso não, irmãos, é porque é o reino de Deus, está na Bíblia. Assim será a sua descendência. Deus não apenas mostrou, Ele declarou. Quantas coisas Deus declarou para nós. Através de Abraão, todas as famílias serão abençoadas. Lembra, Kézia, que nós estávamos falando sobre o louvor ter a ver com a palavra? Eu não falei para Kézia, olha, Kézia, eu vou pregar sobre isso. Eu falei, deixa o Espírito Santo testificar, não que ela também queria saber. Eu falei, vamos fazer assim, porque o Espírito Santo tem que testificar, o Espírito Santo tem que guiar. Tudo que a gente fizer aqui tem que ser a direção do Espírito Santo. Ele declarou, as famílias seriam abençoadas por causa de Abraão. E aqui nós estamos falando sobre Abraão. Quantas palavras Deus já declarou sobre nós, que seríamos abençoados, benditos, prósperos, felizes. Eu vim para dar vida e vida abundante para vocês, vida plena. Recebam a vida plena de Jesus na vida de vocês, na minha vida. Recebe, já foi declarado. Deus não apenas mostrou, Ele declarou. Você está entendendo a palavra onde que eu quero? A gente precisa crer e tomar posse disso. Que a sua visão hoje, talvez não, e não quer dizer que você vai chegar ali fora e olhar para o céu. Sim, Deus pode falar com você através da imensidão das estrelas do céu. Mas é no sentido de você parar de olhar para a circunstância da tendinha que às vezes eu possa estar vivendo, não é só com você. A palavra está falando primeiro para mim. A palavra, hoje, Deus está falando para mim, para você. Ei, aumente a sua visão, aumente as possibilidades da sua vida. Pare de limitar Deus e comece a crer num Deus poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso. Nosso Deus é todo poderoso. Tudo é possível ao que crê, Ele disse. Então creia. Creia. Eu poderia contar um testemunho aqui, tem a ver, mas eu não vou contar, porque depois vai soar assim, não, é porque é ele, né, tá contando coisa, mas eu gosto de contar coisa que acontece comigo, que acontece com os outros é legal, mas é muito interessante quando acontece comigo. A palavra de Deus confirma a visão e alinha o coração com o céu. A palavra de Deus vem confirmar uma visão para você e para mim, e vem para alinhar o nosso coração com o coração do Pai. A visão que vem de Deus sempre é acompanhada por uma palavra viva, que dá forma o que ainda está invisível. Deus falou para Abraão: você virá a descendência de você, Abraão. Não vai ser do teu servo, vai ser de você. Eu quero declarar profeticamente: as bênçãos virão da sua vida, através da sua vida. Quero declare para o seu irmão da direita e da esquerda, fala assim: as bênçãos virão através de você. As bênçãos que Deus vai derramar na vida de pessoas vai vir através da sua vida. Existem 2 textos na Bíblia que falam que Deus abençoou diretamente o homem. Lá na criação, Deus abençoa, multiplicou, fez deles fecundos, e depois ali de Noé, que ele fala a mesma coisa. Você sabe que o restante das bênçãos, ela não vem direto de Deus para a sua vida, ela vem direto das pessoas para você, que Deus abençoou. É só ler a Bíblia. Alguém foi abençoado por alguém, porque alguém obedeceu a palavra e liberou a bênção sobre alguém. Não sei se você me entendeu o que eu quis dizer. Deus abençoou o homem e falou: sede fecundo, sede abençoado. Depois todas as bênçãos ela vem, está na Bíblia. Todas as bênçãos vêm de Deus através de alguém para nós. A gente é abençoado por causa de alguém que nos abençoa. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mais ou menos. Deus abençoou direto o homem,
do homem para Deus. Hoje nós somos abençoados através de quem? Alguém pregou o evangelho para nós, alguém falou de Jesus para nós, alguém orou por nós, a gente foi curado. Então a bênção de Deus vem através de pessoas. A bênção de Deus vem através de pessoas, mas diretamente 2 vezes só na Bíblia. Eu quero dizer, Deus até falou para Abraão: sê tu uma bênção. Deus vai usar você para abençoar pessoas. O poder é dele, a graça é dele, o agir é dele, o Espírito Santo é dele, mas através de você. Não mais direto de Deus para você, mas através do Deus que está em você, para as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, que caminham com você. A visão que vem de Deus sempre é acompanhada por uma palavra viva que dá forma o que ainda estava invisível. Aquilo que Deus te mostrou não é ilusão. Aquilo que Deus te mostrou não é exagero espiritual, é promessa. O que Deus te mostrou, que está escrito sobre você, não é ilusão, não é exagero, é promessa. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E tantas outras bênçãos aqui é que a gente guarda. Clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes ocultas que ainda não sabes. Tudo que Deus prometeu não é exagero, é promessa. Não é ilusão, é promessa. Amplie a sua visão para receber as promessas. Começa a olhar para aquele que prometeu, que ele é fiel para cumprir. Ele está reafirmando isso hoje. Assim vai ser. Quantos de vocês já receberam a promessa e estão duvidando? Eu quero dizer, assim será na tua vida. Deus prometeu, assim será na sua vida. Isso acontece comigo, irmão. Não vou falar que é só você, não. Às vezes eu compartilho algumas palavras que eu já recebi do Senhor. Eu falo, meu Deus, só Deus na minha vida, só Deus na minha causa. E é Ele mesmo. Quando você acreditaria que um jovenzinho derrubaria um gigante com uma pedra, num estilingue, numa tiradeira, e aquele gigante totalmente armado, a pedra foi exatamente na testa dele, ele tombou. E ele matou com a espada, é claro. Quando você acreditaria que homens dirigidos pelo Senhor falaram, olha, dê volta nessa cidade fortificada, os muros de Jericó, passava 2 carroças e sobrava espaço. Vamos imaginar que aqui seria uma carroça e mais um espaço ali, até o final ali, onde está o Dedê ali, fosse a largura do muro daquela cidade. Como é que você derruba um negócio desse? A gente não, mas Deus. E homens foram lá, 6 dias andando em volta daquela cidade, tudo quietinho, andando. Aí no 7º dia, andaram 7 vezes em volta da cidade, e Deus falou, pode tocar as trombetas e grita bem alto. No chão, sem mão alguma de homem, sem ninguém ter atirado uma flecha, ela não tinha canhão, mas vamos imaginar, nenhum tiro de canhão, nenhum míssil, nenhuma bomba ali derrubou. Foi a instrução de Deus. Como é que você acredita num negócio desse? Poder de Deus. Talvez como Abraão, você esteja num momento de frustração silenciosa, perguntando, Senhor, até quando? Senhor, cadê a promessa? Mas Deus está te dizendo hoje, sai da tua tenda. Talvez você está falando, Senhor, não acontece logo comigo, eu estou orando há tanto tempo, Senhor, estou buscando, estou jejuando, cadê a minha promessa? Deus está falando para você, ei, conte estrelas hoje. Talvez você está num momento de angústia, de tristeza, talvez você está abatido, Deus está falando, ei, olha para cima agora, olhe para o céu,
Tira os olhos do problema. Coloque os olhos aonde vem a tua solução. Meu socorro não vem dos montes. Eu elevo os meus olhos para os montes. E eu pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Talvez você está olhando para os montes no sentido de dificuldade. E Jesus falou, se você disser este monte, eis, ergue-te daqui e vai até o mar, e vai lá e precipita no fundo do mar, assim acontecerá. Tire os olhos dos montes, coloque os olhos no Senhor, olhe para cima, olhe para o céu. Assim será a tua vitória, assim será a tua bênção, assim será, porque aquele que prometeu é fiel. Abraão estava entristecido, Abraão estava angustiado, Abraão estava ali desanimado, e Deus aparece para ele e fala, eu farei de ti uma grande nação, uma grande povo nascerá de você, Abraão. Eu até entendo quando a gente fica desesperado, porque a gente é humano, mas por isso que Deus fala, ei, você hoje, olhe para o céu, começa a contar as estrelas, olhe para cima, assim será a sua bênção. Multidão de bênçãos o Senhor tem para você. Deus tem coisas grandes, ocultas, que ainda você não viveu para você viver. Deus tem tanto bênçãos espirituais, dons, manifestação do Espírito Santo, da glória de Deus, como também Deus tem bênçãos materiais, bênçãos sentimentais, cura, libertação, prodígios, sinais, maravilhas, Ele tem para você. Eu quero orar por você, em cima dessa palavra. Essa palavra, irmãos, eu pego ela para mim, é para mim. O Senhor está falando, ei, amplia a sua visão, porque Deus vai fazer coisas grandes. Eu acredito que Deus tem coisas grandes para todos aqui, do mais novo ao mais experiente, do menor ao maior. Não existe maior de importância, mas às vezes Deus tem coisas grandes para fazer. Eu creio, Mateus, que Deus tem coisas grandes na sua vida. Talvez você não tenha vivido ainda isso aqui, Mateus. Eu quero declarar profeticamente, você vai viver coisas grandes para esses dias agora, em nome de Jesus. Quero declarar. Renan, você também. Cada um, Maurício, Rafa, Dedê, você, cada um de vocês. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Talvez você fale, mas eu não sou, Irmão, tira os olhos de quem você é e olha para aquele que é. Eu sou, ele disse, eu sou o que sou. Eu sou Deus. Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Não sei você, mas eu quero viver tantas coisas. Até chega a dar uma ansiedadezinha no coração. Tudo que eu quero viver de Deus. Eu quero ver coisa doida mesmo de Deus. Sabe aquelas coisas assim que os outros falam assim, isso não acontece. Eu quero ver. Eu quero viver. Eu já vivi algumas experiências. E nem é para falar assim, nossa, é bom. Não é, bom é Ele. Eu sou bom na bondade dEle. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, se você quer viver o mais de Deus, você precisa sair da sua tenda mental hoje. Ore pedindo para Deus alargar a tua visão hoje. Você precisa voltar a olhar para cima. Peça ao Espírito Santo que reacenda o fogo da promessa no seu coração. Você precisa declarar fé sobre a sua descendência e legado. Eu quero que você se levante agora. Você que quiser, fique sobre os seus pés. Vamos começar a declarar, assim será.
Eu quero que você comece a pensar nas promessas que Deus falou para você. Ah, pastor, eu não lembro quais são as promessas que Deus tem para mim. Comece a declarar, falar o que você quer que Deus faça na tua vida. Por exemplo, Senhor, eu quero que o Senhor possa salvar meu filho. Senhor, eu quero sair do problema espiritual. Senhor, eu quero ter uma vida econômica mais estabilizada. Senhor, eu quero ser mais usado. Eu quero que você separe um minutinho para começar a declarar o que você quer que Deus faça. E eu vou profetizar, eu vou declarar: assim será, assim será, assim será na sua vida, amém? Entendeu? Se você lembra que Deus falou para você: Deus vai me levar às nações, Deus vai me realizar tal coisa na minha vida, vai declarando, vai falando: Senhor, eu quero que isso aconteça, Senhor, faça isso na minha vida. Se você não sabe, nunca ouviu uma promessa, e não entendeu que aquilo é para você, começa a citar o que está na Bíblia, que você quer conhecê-lo, que você quer mais de Deus, que você quer ser usado, você quer que o Espírito Santo te use. Eu vou falar: assim será, amém? Enquanto o Ministério de Louvor vai fazer um momento agora, pode cantar o vitorioso, a parte do vitorioso, que eu acho que tem tudo a ver, porque ele é vitorioso. Se o meu pai é rico, eu que sou filho do meu pai, vamos imaginar o pai biológico, só para você entender. Se eu tenho um pai que é rico, logo eu vou herdar riquezas, não é? Automaticamente eu recebo herança. Nós vamos cantar sobre Deus ser vitorioso. Logo, se o meu pai é vitorioso, o pai que está no céu é vitorioso, eu sou vitorioso, porque eu recebo por herança. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros. Nós herdamos as mesmas coisas que Jesus. Jesus é vitorioso? Então eu também sou. Você também é. E nós vamos profetizar quando a gente declarar. Eu vou falar ainda da sincera, não esqueci não. Quando a gente começar a cantar aqui: vitorioso és na tempestade qualquer, nós vamos estar declarando: eu também sou vitorioso em Deus, amém? Mas comece a declarar aí. Enquanto o Ministério de Louvor vai fazer um momento aqui, comece a declarar o que você quer na tua vida. Vocês também, se puderem, quiserem e conseguirem, vai declarando aí: eu quero isso, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser uma bênção, eu quero, Senhor, a restauração do meu casamento, eu quero a restauração dos meus filhos, tá? Eu quero a saúde do meu corpo. Comece a falar: assim será, assim será. Deus prometeu, assim será na tua vida. Ele tem coisas grandes, Ele tem coisas ocultas para você. Ele é a cura, Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a liberdade onde o Espírito Santo há a liberdade. Assim será na sua vida. Profetize, eu profetizo: assim será. Be
declaração comigo agora, profética. Repita comigo. Hoje eu saio da limitação e entro na visão de Deus. Meus olhos se levantam para o céu e eu conto estrelas. Minha fé é ampliada e o meu futuro é confirmado. Assim será, conforme o Senhor falou. Diga amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda Ele. Sentindo um peso da glória neste lugar aqui. As pernas tá até bamba aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Eu quero dar um recadinho antes de passar a palavra pro pastor Daniel. Se ele quiser, se o pastor Daniel quiser vir aqui já, pode ficar à vontade. Domingo que vem nós não teremos a EBD, tá? Então a gente está numa sequência, começamos hoje falar sobre oração, os tipos de oração, mas domingo que vem vai ter o Acampa, né? O Acampa lá no Planalto, não é no Planalto, a igreja do Planalto, mas eu não sei onde que é exatamente, mas enfim, vai ter o Acampa. Então vai usar a partir do domingo. Então eu quero convidar, né, todos aqueles que ainda não se inscreveram, não sei se dá para se inscrever ainda, se inscrevam, participe, jovens, adolescentes, os mais velhos, os jovens senhores, senhoras, pode ir também lá, vai ser bênção para a tua vida. Então domingo que vem não teremos a EBD, justamente para não conflitar com esse trabalho que está sendo realizado pela Igreja do Planalto Verde, ok? Então esse é o meu recado.